Olá, gente. Hoje a gente vai fazer a correção da prova da UERJ, né? Quem fez a prova da UERJ ontem, a gente vai fazer a correção das questões de biologia. E eu vou comentar um pouco sobre a prova, né? Sobre o conteúdo da prova, sobre o que eu achei, além de falar também, dar algumas dicas para vocês usarem no próximo exame que vai acontecer agora em setembro. Então, antes da gente começar falando da prova, né? Queria chamar a atenção de vocês para esse anexo aqui, que está lá na página da UERJ, que é o anexo 3, o anexo de conteúdos programáticos. Então, se você estiver aí no computador, abre a página lá do vestibular da UERJ, né? Lá na página do vestibular da UERJ você vai achar um linkzinho para o anexo 3, que está escrito conteúdos programáticos. Se você não abriu esse anexo 3 antes, é nesse anexo 3 que vocês vão encontrar o que a prova pode cobrar de vocês em cada disciplina. Tudo bem? Então, se você descer lá no anexo 3, na parte de ciência e natureza, tem um tópicozinho escrito os seres vivos e a relação com o ambiente. E é nesse tópicozinho aí que vocês vão encontrar a parte de biologia, né? A maior parte dos tópicos que podem ser cobrados em biologia. Aí eu coloquei aqui um print, né? Desse anexo 3 e tomei a liberdade também de colocar os conteúdos que nós já trabalhamos em azul. Então, nós já trabalhamos evolução, já falamos de ecologia, né, que é esse segundo tópico aí, já falamos de células, funções das estruturas e organelas, falamos de doenças parasitárias no tópico de ecologia também. E em verde estão os conteúdos que nós ainda vamos ter lá no pré-vestibular, né? Mas ainda não tivemos. E os conteúdos que não estão marcados são aqueles conteúdos que nós não vamos ter presencialmente no pré-vestibular, tá? Por que eu coloquei essa imagem aí para vocês darem uma olhada? Para vocês saberem, vocês lembrarem que nem tudo o que vai cair na prova nós vamos ter em sala de aula. Então é aquilo que eu estou falando para vocês desde o início do ano. É necessário que vocês estudem por fora, tudo bem? Principalmente esses conteúdos que não estão marcados aí na tela. Então, por exemplo, biodiversidade, características gerais dos principais grupos de seres vivos, é uma coisa que a gente provavelmente não vai ter, não vai dar tempo, tá? Fases da divisão celular, eu vou ver se eu passo um vídeo para vocês, mas presencialmente a gente não vai conseguir ter. Fisiologia, a gente vai ter sistema digestório, sistema endócrino e sistema reprodutor. Mas respiração, circulação e excreção são coisas que nós não vamos ter. Então, não se esqueçam de que aquilo que a gente tem presencialmente não é suficiente, que vocês precisam estudar por fora se vocês realmente quiserem passar na prova, tá? E aí eu coloquei essa imagem só para vocês lembrarem disso, que vocês têm que estudar por fora, que vocês têm que fazer questões por fora, que vocês têm que treinar o conteúdo que a gente estuda e o conteúdo que vocês também estudam por fora. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão referente ao conteúdo de biologia, questão 2. A questão vai falar assim pra gente: o hormônio cortisol, liberado pelas glândulas suprarrenais, atua em processos fisiológicos associados às situações de estresse, como as vivenciadas pelos animais selvagens mencionados no texto. Então, antes disso aqui, tinha um texto lá para vocês lerem, né? E aí ele menciona animais selvagens nesse texto, está falando, tentando fazer um link aí com a questão, com o texto que ele apresentou para vocês. Para a liberação desse hormônio, são necessários estímulos de outras glândulas. Uma dessas glândulas é letra A, timo, letra B, pineal, letra C, tireoide ou letra D, pituitária. Isso aí é uma questão de funções dos hormônios no metabolismo, que é um daqueles assuntos que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, estava escrito lá que era um assunto que eles poderiam cobrar e eles realmente cobraram, né? Funções dos hormônios no metabolismo. Nós vamos ter aula de sistema endócrino bem mais para frente, tá? Eu acho que daqui a umas 10 ou 8 aulas a gente vai ter aula de sistema endócrino. Mas é um assunto que nós ainda não tivemos. Mesmo sendo um assunto que a gente não teve, no sábado passado, véspera da prova do vestibular, galera de Queimados que teve aula comigo no sábado, eu dei a dica. Falei, olha,
assuntos que vocês têm que revisar antes da prova da UERJ. Fisiologia humana, que é um assunto que a UERJ adora cobrar, e ainda dei a dica para vocês. Sistema digestório, sistema endócrino e sistema reprodutor. Isso aqui é uma questão de sistema endócrino, o sistema responsável pela produção de hormônio no nosso corpo. Tudo bem? Então aí o cortisol, como ele falou, é o chamado hormônio do estresse, que é produzido, né, em situações de estresse no nosso organismo, né? Principalmente na parte da manhã. Assim que a gente acorda, o nosso corpo tem um pico de cortisol, que é para já preparar a gente para o resto do dia. E aí, quem deu uma olhadinha, né, na matéria de sistema endócrino, como eu falei para vocês darem uma olhada, deve ter estudado, né, que o cortisol ele é produzido por uma glândula, como a própria questão falou, chamada de glândula suprarrenal. Alguns livros vão chamar essa glândula de adrenal, tá? Mas os dois nomes querem dizer a mesma coisa. É uma glândula que fica em cima dos rins, por isso suprarrenal ou adrenal, significa em cima dos rins, tá? É ele quem produz esse hormônio chamado de cortisol. Só que para as glândulas suprarrenais produzirem o cortisol, elas têm que receber um estímulo de uma outra glândula que fica aqui no nosso cérebro, chamada de glândula pituitária. Em alguns livros vocês podem encontrar com o nome de hipófise. É uma glândula que fica bem no meio aqui da nossa testa, lá dentro do nosso cérebro, tudo bem? Então, é ela que estimula, né, através desse outro hormônio chamado ACTH, a glândula suprarrenal a produzir o cortisol. Então, a nossa resposta não poderia ser diferente, né? Obviamente, a letra D, glândula pituitária. É ela que estimula a produção do cortisol. Então, muitos de vocês devem estar pensando assim, Lucas, mas isso aqui é muito específico. Como é que eu poderia saber que o nome da glândula que estimula a produção do cortisol é a glândula pituitária? Então, primeira coisa, estava escrito no edital que eles poderiam cobrar isso. Então, se está escrito no edital, eles podem cobrar. Daí a importância que eu falei para vocês de vocês lerem o edital, tá? Porque se você não ler o edital do que eles podem cobrar na prova, você vai ficar perdido. Então, a primeira coisa, eles colocaram no edital que eles poderiam cobrar isso e eles cobraram, tá? Segunda coisa, esse assunto de sistema endócrino não é novidade na prova da UERJ. Toda a prova da UERJ tem uma questão de fisiologia humana. Então, assim, querem ver como é uma questão recorrente? Segundo exame de qualificação de 2024, ano passado, tá? Caiu uma questão sobre doença de Addison, que é uma doença relacionada à produção de cortisol. Olha aí o cortisol de novo no ano passado. Então, lembram que eu falei para vocês, ó, vocês precisam refazer as provas antigas da UERJ. Refaçam as provas antigas da UERJ. Porque apesar da UERJ ter uma forma de cobrar o conteúdo mais carrasca, vamos dizer assim, a UERJ se repete muito nos assuntos. Ela se repete muito naqueles detalhes que ela cobra. Então, quando eu falo para vocês, isso aqui cai muito na prova da UERJ, não é que eu sou vidente, não é que eu sou, né, tem algum poder paranormal para prever o que vai cair na prova de vocês. É que a UERJ ela sempre cobra os mesmos assuntos. É por isso que a gente sempre fala para vocês, revisem as provas anteriores, não só as provas objetivas, como as provas discursivas também, porque os detalhes que a UERJ cobra são detalhes que ela cobra praticamente todo ano. Se você refizer as 10 últimas provas dos 10 últimos anos, né, da UERJ, você já chega preparadíssimo para a prova. E por isso que a gente fala para vocês treinarem fazendo provas antigas. Tá aqui uma questão de cortisol do ano passado e esse ano eles cobrando cortisol de novo na prova. Tudo bem? Então, vai treinar para a prova do segundo exame? Refaça as provas antigas, porque tem grandes chances da mesma coisa que eles cobraram em provas anteriores, eles cobrarem nessas provas de agora. Tudo bem? Vamos lá dar uma passada aqui. Questão 36. A creatina é uma molécula orgânica que age no tecido muscular,
favorecendo o desempenho de atividades físicas. Essa ação da creatina no músculo decorre da disponibilidade de, letra A, lactato, letra B, fosfato, letra C, mioglobina ou letra D, hemoglobina. Essa aí também é um assunto que estava previsto lá naquela lista de conteúdo programático, né? Era uma questão que estava dentro do assunto de metabolismo de proteínas, mais especificamente do metabolismo que acontece lá dentro do músculo, tudo bem? E aí, qual que é a ideia dessa questão? Lá no músculo, a gente tem uma substância chamada de creatina. O pessoal que vai para a academia, que é marombeiro, né, deve estar familiarizado com esse nome. Então, a creatina é uma substância que existe lá dentro dos nossos músculos. E qual que é o papel da creatina? Ela nada mais é do que um armazenador de fosfato, tudo bem? Eu falei para vocês em outras aulas que, para as nossas células, sinônimo de energia é uma molécula chamada de ATP. Quando a célula precisa de energia, ela fabrica ATP. Quando a célula quer gastar energia, ela quebra esse ATP. Só que a célula não pode ficar armazenando energia na forma de ATP, porque essa molécula ela é muito instável. Então, ela armazena o fosfato do ATP na creatina, né? E quando a creatina ela armazena esse fosfato, ela vira essa outra molécula aqui, chamada de fosfocreatina. Então, em tecidos que gastam muito ATP, é comum esse fosfato ficar armazenado na forma de fosfocreatina. Quando a célula ela precisa dessa energia disponibilizada, ela transforma essa fosfocreatina em creatina, novamente, e pega esse fosfato que estava ali na fosfocreatina e usa para produzir novamente o ATP, que é o que ela vai usar, né, que é o que ela vai gastar para gerar a energia, para gerar aí a energia necessária para poder fazer os processos metabólicos dela. Então, a creatina nada mais é do que um armazenador de fosfato no músculo e no cérebro. Tudo bem? No cérebro não, nos tecidos nervosos, né? Então, a creatina tem esse papel, né, de armazenar fosfato nesses dois tecidos, no tecido muscular e no tecido nervoso. São dois tecidos que precisam muito de energia, que precisam muito de ATP. Tudo bem? Por isso, a nossa resposta, então, vai ser letra B, fosfato. A ação da creatina no músculo vem da disponibilidade de fosfato nesse tecido. Tudo bem, gente? Lucas, como é que eu ia saber essa questão da creatina? Nunca vi isso no meu ensino médio. Novamente, olhando as provas anteriores. Eu tenho quase certeza, eu só não tive tempo para procurar isso direitinho, tá, gente? Mas eu tenho quase certeza que nos últimos 10 anos, a UERJ já cobrou essa questão da creatina e da fosfocreatina nas provas anteriores. Então, mais uma vez, isso reforça a importância de vocês refazerem as provas anteriores antes de fazerem a prova da UERJ. Dessa vez tudo bem, porque encarem essa primeira prova, né, independente do resultado, encarem como um teste que vocês fizeram, tudo bem? Mas assim, já é uma preparação e já é um aviso para vocês do que vocês precisam fazer para o segundo exame. Então, não tive tempo de refazer as provas anteriores, pois desde já comece a refazer. Desde já comece a dar uma olhada no que caiu em provas anteriores, para você já chegar no segundo exame preparado, tá? Nós já estamos vendo aqui, ó, que fisiologia humana é um assunto que cai bastante. Se você não estudou isso para o primeiro exame, para o segundo exame, já é hora de você começar a estudar. Tudo bem? Porque é um assunto que é bastante cobrado mesmo. Se eu não me engano, é um assunto que é mais cobrado em prova de vestibular. Prova da UERJ, principalmente. Tá bom? Questão 37 agora. A atividade humana provoca diversos impactos ambientais, dentre eles a redução da camada de ozônio, associada à extinção de várias espécies de anfíbios. A característica de todos os anfíbios adultos que os torna particularmente sensíveis a essa alteração atmosférica é, letra A, circulação dupla, letra B, digestão simples, letra C, respiração cutânea, letra D, excreção uriotélica. Essa questão aí, ela estava relacionada com dois assuntos daquela lista que eu mostrei para vocês. Desequilíbrios ambientais, porque ele está falando da destruição da camada de ozônio, né? E respiração, tudo bem? E aí vamos dar uma olhadinha nesses dois assuntos aqui, antes da gente responder a questão. Então ele está falando da camada de ozônio, né? O que é a camada de ozônio, só para a gente
fazer um apanhado geral aqui. Camada de ozônio é uma camada feita de ozônio, obviamente, né? Que está lá na nossa atmosfera. Qual que é a função dessa camada? A função dessa camada é barrar a radiação ultravioleta que vem do Sol, tudo bem? Os raios UV, famosos raios UV. Vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Que os raios ultravioletas são péssimos para a nossa pele, que causam câncer de pele, que causam mutações na nossa pele, por aí vai. E é por isso que quando a gente vai à praia, por exemplo, a maioria de nós usa o quê? Um protetorzinho solar, para proteger contra essa radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, a camada de ozônio, ela nada mais é do que, entre aspas, né, de forma bem chula, um protetor solar que a Terra tem ali ao redor dela, né? Então, é uma camada feita de ozônio que vai proteger o nosso planeta contra essa radiação ultravioleta que vem do Sol. Obviamente que, se eu tenho destruição dessa camada de ozônio, o que vai acontecer? Eu vou ter mais raios ultravioletas chegando aqui na superfície do nosso planeta. E, obviamente, que os seres vivos que ficam aqui na superfície vão receber muito mais dessa radiação e vão, né, ter a pele, principalmente, muito prejudicada por conta dessa radiação. Então, a principal parte do corpo prejudicada com essa radiação é a pele, tudo bem? Por conta da exposição desse órgão à radiação ultravioleta. Ok, gente? Bom, e aí o que os anfíbios têm a ver com isso? Os anfíbios, e quando eu falo anfíbios, eu estou falando de sapo, rã, perereca e por aí vai, né? Os anfíbios, eles têm uma pele muito fininha, muito delicada. E se vocês já viram um sapo na vida, vocês podem atestar para mim, né? Que a pele deles não só é muito fina, como também é muito úmida, é muito pegajosa, né? Por que a pele desses animais tem que ser fina e tem que ser úmida? Porque esses animais respiram pela pele, tudo bem? Então a respiração desses animais, eles têm um pulmão também, então eles conseguem respirar pelo pulmão, mas uma grande parte da respiração deles acontece pela pele, tá? É um tipo de respiração que a gente chama de respiração cutânea, ok? É uma respiração que acontece através da cutis desses animais, da pele desses animais, tá? Obviamente que com a destruição da camada de ozônio, a pele desses animais, que é muito delicada, ela acaba não resistindo ao excesso de exposição à radiação ultravioleta. Por isso que esses animais, eles são muito sensíveis a esse fenômeno da destruição da camada de ozônio, porque a pele deles é muito delicada e, obviamente, ela não aguenta tanta exposição à radiação ultravioleta. Então, a questão está dizendo isso para a gente, né? Que com a destruição da camada de ozônio, a gente pode ter espécies de anfíbios sendo extintas por conta dessa característica fisiológica deles. Então, obviamente, né, a nossa resposta aí seria a letra C, respiração cutânea. Então, seria essa característica que torna esses indivíduos, né, sensíveis à alteração da camada de ozônio. Ok, gente? Questão aí tranquila sobre ecologia, né? Mistura, na verdade, conhecimento de ecologia com conhecimento de fisiologia animal. E, novamente, é um conteúdo que nós não vamos ter na nossa ementa do pré-vestibular. Nós não vamos ter respiração na nossa ementa do pré-vestibular. Então, é um assunto que vocês têm que estudar em casa, tá? Então, colocando aí no Google ou no YouTube, sei lá, onde vocês gostam de estudar, tipos de respiração. Vai aparecer, sei lá, algum site mostrando os tipos de respiração que tem no reino animal. Então, tem a respiração cutânea, que é pela pele, tem a respiração branquial, que é através de brânquias, que a gente vê em peixes, né, principalmente. Tem a respiração pulmonar, que é a nossa respiração, que é através de pulmões. Então, esses tipos de respiração e que seres vivos fazem cada tipo de respiração é um conteúdo importante para vocês saberem para a prova da UERJ, tá? Então, novamente, se você não estudou isso para esse exame, no segundo exame você vai ter a chance de dar uma estudada, dar uma olhada nesse conteúdo e se sair melhor no segundo exame. Vamos lá, então, questão 39.
Segundo pesquisas recentes, algumas células da epiderme de larvas de peixes zebras são capazes de se dividir rapidamente sem que haja duplicação do material genético. Essa ausência de duplicação resulta na redução do genoma de várias células novas e é explicada por uma modificação em uma das fases do ciclo celular. Essa fase é denominada o quê? Letra A, metáfase. Letra B, intérfase. Letra C, anáfase. Letra D, prófase. Isso aí é um conteúdo que estava dentro do assunto, lá daquela lista, de fases da divisão celular. Vocês lembram que quando a gente começou esse bloco de biologia celular, eu falei para vocês, né? Ó, tem duas formas das células se dividirem, mitose e meiose, né? Aí expliquei para vocês como que acontecia a mitose, expliquei para vocês como que acontecia a meiose. E aí eu lembro que eu disse para vocês que eu estava explicando para vocês de uma forma simples, mas que na verdade, para algumas provas de vestibular, no caso da UERJ, né? Eles cobram mitose e meiose de uma forma mais profunda. E vocês precisariam estudar mitose e meiose, divisão celular, de forma mais aprofundada. Tudo bem? Justamente esse conteúdo de mitose e meiose mais aprofundado é o que ele queria saber de vocês nesse momento aqui. Então, o assunto dessa questão era fases da divisão celular. Tudo bem? A gente não vai ter esse assunto na nossa ementa do pré-vestibular, mas eu tenho um vídeo para passar para vocês, né? Um vídeo onde eu explico direitinho as etapas da divisão celular, o que acontece em cada etapa. É um vídeo, se não me engano, de uns 30 minutos, 40 minutos, onde eu explico para vocês cada etapa dessa divisão celular. Aí eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada nesse vídeo depois. É um assunto que também é muito cobrado, muito frequente na prova da UERJ. Então, quem for fazer o segundo exame de qualificação, não deixa de dar uma olhada nesse vídeo, porque é um assunto realmente bem frequente na prova, tá bom? Mas como é que vocês resolveriam, então, essa questão? Então, durante o ciclo celular, a célula tem a fase G0, a fase G1, que é a fase de crescimento, a fase S, que é a fase de crescimento e duplicação de DNA, e a fase G2, que é a fase de crescimento e preparação final para a divisão celular. Todas essas fases que eu estou falando, elas fazem parte de uma fase maior chamada de intérfase. Estão vendo aqui nesse esquema? Então, a intérfase, ela é o G1, a fase S e a fase G2, tá? Depois da intérfase, a gente tem a divisão celular propriamente dita, tudo bem? Essa divisão celular é dividida em prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, tudo bem? Não fiquem confusos com esses nomes, porque quando vocês clicarem lá naquela aula que eu estou falando para vocês de divisão celular, todos esses nomes vão fazer sentido. No momento aqui, eu estou explicando para quem já estudou esse conteúdo como que a pessoa resolveria essa questão. Então, se você não estudou esse conteúdo, dá uma clicada lá no link, eu vou deixar lá na descrição, sobre a aula de divisão celular, de fases da divisão celular, que é para você aprender esse conteúdo. Se você não aprendeu, não vai fazer sentido essa parte que eu estou explicando para vocês, né? Só para quem já estudou isso é que vai fazer sentido essa parte. Então, isso aqui eu estou só recapitulando para quem já estudou, tá? Então, como a gente está vendo aqui, na intérfase, né? Na fase S, eu tenho o crescimento e a duplicação de DNA. O que ele quer saber na minha questão é justamente qual é a fase que ocorre a duplicação de DNA. Então, obviamente, que a nossa resposta só poderia ser letra B, intérfase, que é justamente a fase onde o DNA vai ser duplicado. Por isso, a resposta é letra B. Tudo bem? Não esqueçam de dar uma olhada nessa aula que eu vou deixar aí para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada nesse conteúdo, porque é um conteúdo que se repete bastante na UERJ. E aí, só para vocês verem que é um conteúdo que realmente se repete bastante, no primeiro exame de qualificação de 2020, também caiu uma questão sobre mitose e meiose, mostrando que é um assunto que está sempre aí recorrente na prova da UERJ. Por isso, não deixem de dar uma olhada nessa videoaula que eu vou deixar na descrição para vocês. E por fim, né, a gente tem a questão 44, que fala assim para a gente:
O Citrus X latifolia, fruto popularmente conhecido como limão Tahiti, é uma espécie triploide que, na maior parte dos casos, não possui semente. Trata-se de um híbrido natural, oriundo do cruzamento de duas espécies distintas. Então, essa questão aí é uma questão que está dentro do conteúdo de bases de genética, cromossomos e hereditariedade. Então, ele está falando para a gente que o limão Tahiti é um limão proveniente do cruzamento do limão siciliano, aquele amarelinho, né? Com o limão galego, aquele pequenininho. Então, você cruza o limão siciliano com o limão galego e você tem como resultado desse cruzamento o limão Tahiti. Como são duas espécies diferentes sendo cruzadas, a gente chama isso de híbrido, tudo bem? Então, o híbrido, ele é o fruto do cruzamento de duas espécies diferentes, tá? Esse é um conteúdo que a UERJ costuma cobrar bastante. Nas últimas provas, a UERJ tem cobrado bastante o conceito de híbrido. Então, só para ficar claro na nossa cabeça, o que é um híbrido? É a mistura de duas espécies diferentes, geralmente gerando um descendente estéril, um descendente infértil, tá? O exemplo mais famoso de híbrido que a gente tem é o cruzamento de jumento com égua, né? Jumento e égua são duas espécies diferentes. Quando elas cruzam, elas geram um híbrido que é o burro ou a mula, tudo bem? Então, é um híbrido que é estéril. O burro e a mula, eles não conseguem ter filhos porque eles são híbridos, eles são resultados do cruzamento de espécies diferentes. Já quando a gente tem o cruzamento de um cavalo com uma jumenta, a gente tem como resultado, né, um outro híbrido chamado de Bardoto. Ele também vai ser estéril porque ele é um híbrido. Ele é resultado do cruzamento de duas espécies diferentes, tá? Então, o limão Tahiti, ele não tem sementes justamente porque ele é estéril. Ele é um híbrido resultado do cruzamento do limão siciliano com o limão galego. Tudo bem? Bom, a ausência de sementes do limão Tahiti é explicada principalmente por dificuldades na realização do seguinte processo. Letra A, reprodução assexuada por brotamento. Letra B, desenvolvimento hipertrófico do ovário. Letra C, formação acelerada do endosperma diploide. Ou letra D, pareamento adequado de cromossomos homólogos. Então vamos lá, né? Eu vou tentar explicar para vocês essa questão da forma mais simples possível. Pegando a nossa espécie como exemplo. Lá na fecundação, na nossa espécie, eu tenho espermatozoide e eu tenho óvulo. Espermatozoide tem 23 cromossomos, óvulo também tem 23 cromossomos. Se vocês perceberem, os dois têm a mesma quantidade de cromossomos. O que acontece quando eles se juntam? Os 23 cromossomos do espermatozoide pareiam, fazem parzinho, né, duplinha, com os 23 cromossomos do óvulo. Tudo bem? Esse pareamento correto entre esses cromossomos faz com que eu gere um descendente e esse descendente seja fértil. Tudo bem? É um cruzamento que dá certo, porque eu tenho 23 de um lado e 23 do outro e eles conseguem parear direitinho. Se ocorre alguma situação que esse pareamento não consegue acontecer direitinho, ou seja, se tem algum cromossomo que fica sobrando nessa história, esse pareamento não acontece, e se esse pareamento não acontecer, eu posso ter a geração de um descendente que é infértil, tudo bem? Então, o requisito para um descendente fértil ser gerado é esse pareamento, esse encontro de cromossomos ser balanceado de um lado para o outro. Tem que ter o mesmo número que tem de cromossomos no espermatozoide, tem que ter nos óvulos também, ok? Então, por exemplo, aqui pegando o exemplo do burro, né, que eu falei para vocês do híbrido, que é um híbrido. Então, o jumento, ele é uma espécie que tem 62 cromossomos. A égua, ou o cavalo, né, é uma espécie que tem 64 cromossomos. Vocês percebem que o número de cromossomos é diferente nas duas espécies? A égua tem 64 e o jumento tem 62. Isso significa que o espermatozoide do jumento vai ter a metade
desses cromossomos, ou seja, 31 cromossomos, beleza? Lembram que a gente falou que os espermatozoides, as células reprodutivas, têm sempre a metade dos cromossomos do que uma célula normal? Então, se o jumento normal dele ia ter 62 cromossomos, o espermatozoide desse jumento vai ter 31 cromossomos. Já a égua, se o normal dela é ter 64 cromossomos, o óvulo dessa égua vai ter a metade, 32 cromossomos. Agora, prestem atenção no que está acontecendo aqui. O óvulo da égua tem 32 cromossomos. O espermatozoide do jumento tem 31 cromossomos. Quando eles cruzam, né, para gerar o burro ou a mula, vocês concordam que fica desbalanceado? Eu tenho 31 cromossomos do jumento e eu tenho 32 da égua. Então, vocês concordam que fica um cromossomo aqui do óvulo sobrando, entre aspas, né? Como fica um cromossomo sobrando, esse pareamento não consegue acontecer 100%. Como ele não consegue acontecer 100%, o resultado desse cruzamento, que pode ser um burro ou uma mula, não vai gerar um descendente fértil, vai gerar um descendente que é estéril. Tudo bem? Justamente porque não houve esse pareamento 100%, tá? Então, a nossa resposta aí da nossa questão seria a letra D. O limão Tahiti, ele é estéril, porque durante o processo de formação ali do limão Tahiti, eu não tive pareamento adequado dos cromossomos homólogos, que são esses cromossomos que vêm do espermatozoide e do óvulo, que eles pareiam durante a fecundação. Como eu não tenho pareamento adequado, eu gero, então, um ser vivo que é infértil, tudo bem? Ou, às vezes, pode nem gerar um ser vivo. Às vezes, o pareamento é tão errado, que nem chega a gerar um ser vivo propriamente dito. O embrião ele não vai para frente, tá? Então, no caso aqui do limão Tahiti, só para vocês, só para ficar claro na cabeça de vocês, né? O que acontece? O limão siciliano, na verdade, todas as espécies de limões, né, a maioria, elas têm 18 cromossomos. Esse é o número normal de cromossomos dessa espécie. O limão siciliano, quando ele vai gerar o pólen, que é como se fosse o espermatozoide desse limão siciliano, ele vai ter a metade de 18, que é 9 cromossomos. E o limão galego, quando ele vai gerar o óvulo, ele deveria gerar um óvulo de 9 cromossomos também, né? Só que o que acontece? Por algum motivo, né, em algum momento ali da história, houve a formação de um óvulo defeituoso, que ao invés de ter 9 cromossomos, ele tinha 18 cromossomos, né, o dobro. E aí, quando eu tive a junção do pólen com 9 cromossomos com o óvulo de 18 cromossomos, eu gerei um embrião de 27 cromossomos. Vocês percebem que um embrião, né, esse limão aqui, que tem 27 cromossomos, ele não vai conseguir fazer o pareamento, né? Por quê? Porque ele vai ter 27 cromossomos, vai ficar muito cromossomo sobrando nessa história. Como ele não consegue fazer esse pareamento direitinho, ele acaba sendo infértil, ele acaba não gerando semente. Então, por isso que o limão Tahiti ele não gera semente, porque ele não pareia direito esses cromossomos homólogos e, consequentemente, ele é uma espécie, né, infértil por conta disso, tá? Então, gente, minhas considerações em relação a essa prova. Não foi uma prova fácil, mas também não foi uma prova impossível, tá? Já houveram provas da UERJ que foram muito mais difíceis do que isso. Quem refez as provas anteriores da UERJ, com certeza conseguiu se sair melhor nessa prova, né? Nessa parte de biologia, porque teve muito conteúdo que se repetiu das provas anteriores e era um conteúdo que era previsível. A UERJ não cobrou nada que ela não é acostumada a cobrar. Quem estudou, né, pelas provas anteriores conseguia fazer essa prova sem nenhum problema. Se você não se deu tão bem nessa prova, não fique chateado, tá? Lembre-se, encarem essa prova como sendo um treino, como sendo uma avaliação para ver como que está o desempenho de vocês, tá? Essa prova, na verdade, ela tem que levantar, ligar uma luz vermelha aí na cabeça de vocês, ou uma luz amarela de atenção na cabeça de vocês. Por quê?
Se tudo aquilo que vocês não fizeram para a preparação dessa prova, vocês têm que começar a fazer agora para o segundo exame, porque o segundo exame vai ser a última chance que vocês vão ter esse ano. Tudo bem? Então, eu não estudei por provas anteriores da UERJ, pois agora você vai começar a estudar por provas anteriores, porque é o caminho mais fácil para você conseguir aprender ali, pegar a manha e pegar os detalhes que a UERJ costuma cobrar, né? Eu não consegui estudar esses conteúdos que mais caem, né? Fisiologia humana, a parte de hereditariedade, né? Não consegui estudar essa parte de sistema digestório e tudo mais, pois agora você vai começar a estudar, porque você sabe que é uma questão importante. Então não esperem a gente ter o conteúdo nas nossas aulas presenciais, gente. Vocês podem já começar a estudar esse conteúdo, né? Pega aí o YouTube de vocês, pega aí o Google de vocês, procura sistema digestório. Tem 1 milhão de aulas sobre sistema digestório. Começa a assistir essas aulas, para vocês já chegarem preparados no segundo exame. Tem 1 milhão de aulas sobre sistema endócrino, que são os hormônios, né? Comecem a assistir essas aulas para já ficarem preparados para o segundo exame. E aí, quem ficar interessado, eu tenho, né? Eu acho que eu tenho, vou ver direitinho. Eu tenho um material também, um resumo, muito resumido. Está resumido em 18 páginas só. Parece muito, mas na verdade o conteúdo é muito maior do que isso. Então, é realmente um resumo do resumo do resumo. Eu tenho um resumo de sistema de fisiologia humana. Então, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino, sistema imunológico. Eu tenho esse conteúdo extra. E aí, quem ficar interessado, né, e quem tiver como foco a UERJ, recomendo muito que entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, que eu mando esse conteúdo para vocês. Eu já iria mandar de qualquer forma quando a gente tivesse o conteúdo presencialmente lá no nosso curso. Mas, para quem já está focado na UERJ, né, para quem está aí de olho na UERJ, pode me pedir esse conteúdo que eu já passo com antecedência para vocês, tá? E aí vocês já ficam preparados para esse conteúdo, que é um conteúdo que é muito cobrado na prova da UERJ, tá bom? Então, tá estudando para a UERJ, biologia, ó, fisiologia humana, principalmente sistema digestório, sistema endócrino e sistema reprodutor, ecologia, principalmente a parte de desequilíbrios ambientais e a parte de doenças negligenciadas, a parte de leis de Mendel e genética, tá? Que é bastante cobrado na prova da UERJ também, e a parte de biologia celular, organelas e funções dessas organelas, que também é um assunto que é bastante cobrado na prova. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à prova, vocês podem entrar em contato comigo. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, e até o nosso próximo encontro.